Bom, eu vou começar apresentando o nosso projeto, que é um projeto adaptativo do sistema de direção do veículo de eficiência energética da UTE. Nessa apresentação, nós vamos discutir os princípios e conhecimentos que foram adquiridos até agora na disciplina de metodologia de projetos de máquinas. E esses conceitos serão aplicados ao nosso projeto de sistema de direção para o veículo de alta eficiência energética. A área é engenharia mecânica e as sub-áreas e disciplinas abordadas são projetos de máquinas, mecânica dos sólidos e processos de fabricação. O projeto é do tipo adaptativo e busca ajustar e otimizar uma solução que já existe para o problema. Um aspecto de relevância do projeto, ele tem uma contribuição para a sustentabilidade, a aplicação dos conhecimentos adquiridos na disciplina e desenvolvimento de competências técnicas e criativas. No contexto da competição, tem impacto significativo no desempenho do veículo. A motivação é por ser uma demanda da equipe para construir uma nova direção, o desejo de aplicar os conhecimentos de forma prática no projeto, a oportunidade para testar e aprimorar as habilidades e a contribuição para o veículo de competição. Aqui nós temos a lista de requisitos para o projeto. Né? Em questão da geometria, deve ter uma distância mínima entre as rodas de 500 milímetros, uma exigência de distância mínima do solo de 100 milímetros, uma exigência de um raio de giro de 8 metros ou menos. Em relação às forças, tem que suportar os esforços verticais, laterais de tração, esforços no link de direção e esforços de frenagem, todas as exigências. Os componentes desejáveis são aros de bicicleta de 20 polegadas, pneus também de bicicleta de 20 polegadas, e o material desejado é o alumínio. As características que devem apresentar a solução são eficiência energética, leveza e redução de peso, estabilidade e controle, durabilidade e confiabilidade, ergonomia, integração com os outros sistemas, simplicidade e facilidade de manutenção, conformidade com regulamentação e normas, inovação tecnológica e uma documentação completa. Aqui nós temos as árvores de projeto e funções, né? O sistema como um todo, que é o veículo, que tem como objetivo percorrer a maior distância possível usando a menor quantidade de energia. Temos o subsistema de direção, que é o que tem mais que o que tem enfoque nesse trabalho, que tem como principal objetivo rotacionar o veículo com raio de pelo menos 8 metros. Seus componentes são o volante, o eixo de direção, a caixa de direção, barra de direção, os braços de direção, suporte de direção, as rodas e os pneus. E temos os freios, que também tem o objetivo de parar o veículo, com os componentes de pastilhas, fluido hidráulico, as mangueiras, o cilindro mestre e o disco. Os outros subsistemas, como a carenagem, tem a carroceria de janelas, a parte elétrica, que corresponde às baterias, a fiação e o controlador, os suportes, o chassi, né, que tem o objetivo de suportar esforços e é composto pela tubulação principal e os suportes para as outras partes, e o powertrain, que é composto pelo motor e transmissão. Aqui temos o croquis manual feito à mão, né, do protótipo, ali mostrando todos os componentes e o chassi. Bom, passando agora para a parte de DFME do projeto. Aqui temos uma tabela com a descrição de cada item, que cada item corresponde a um subsistema do veículo, as suas funções requeridas, modos de falha, o efeito desses modos de falha e a severidade. Como o nosso principal componente e o alvo do nosso trabalho será o sistema de direção, é nesse sistema que estará o foco do nosso trabalho. Então, foi feito o DFME do sistema de direção apenas, considerando os componentes como volante, eixo de direção, caixa de direção, barra de direção, braço de direção, suporte de direção, as rodas e os pneus. E aqui temos os modos de falha, o efeito e a severidade de cada efeito, né, em relação a esse item. Também temos a causa potencial de falha, o controle preventivo dessa falha, o índice de ocorrência, como que pode ser feito o controle detectivo dessa falha,
E daí isso nos traz um RPN, que é o número de prioridade que demonstra quais componentes e quais falhas podem ocorrer mais ocasionalmente e devem ter uma atenção mais redobrada. Esse aqui é o nosso plano de ação ou o nosso cronograma de trabalho, que foi feito para definir quais as etapas que o nosso processo deveria decorrer. A matriz de custo. Em relação à matriz de custo, ela é uma ferramenta essencial no processo de um projeto, pois que ela permite uma análise detalhada e quantitativa dos custos associados a cada componente de um projeto. Ela tem uma grande importância porque ela ajuda a identificar quais componentes eles estão contribuindo mais para o custo total do projeto, pode informar decisões sobre quais componentes priorizar e, além disso, ela ajuda a garantir que o projeto permaneça dentro do orçamento. Aqui temos a matriz de custo para cada componente do nosso sistema e os seus valores, tendo um custo total do nosso projeto, isso sem contar a parte do chassi, que essa parte ela é mais completa, não apenas a parte frontal, deu um total de R$ 1.435,22, sendo o componente com a maior peso a roda aro 20 com o pneu. Esse é o protótipo digital do nosso sistema de direção, sem considerar o chassi e as rodas. E aqui a montagem do sistema de direção e as rodas no chassi, mas como eu disse, apenas a parte frontal do chassi, não o chassi completo do veículo. Em relação à geometria de Ackermann, que ela é muito importante para qualquer sistema de direção, nós temos que o raio de giro desejado vai ser de 4 metros, que por regulamento seria 8 metros ou menos. A distância entre as rodas é de 800 milímetros e a distância entre os eixos dianteiro e frontal será de 2.000 milímetros. Dessa forma, os ângulos para a roda interna e para a roda externa são respectivamente 29 graus e 24 graus. E aqui temos uma imagem da geometria de Ackermann que foi alcançada para o trabalho. Aqui temos o protótipo digital em movimento. Agora eu vou falar sobre a análise computacional que foi feita, né? E foram feitas as seguintes simulações, né, na nossa análise. Foi primeiramente feita a simulação de movimento da direção, que ela foi feita por meio da ferramenta de estudo de movimento do SolidWorks. Em seguida foi feita uma análise estática de uma carga de 700 newtons aplicada no chassi, previsando avaliar o impacto dessa carga nos elementos da direção. E também foi feita uma análise estática de esforço cortante de 700 newtons em um parafuso, com o propósito de representar as tensões experimentadas pelos parafusos que serão empregados no projeto. Aqui nós temos a análise estática de 700 newtons que foi aplicada no chassi. A gente pode ver ali pela imagem que são aquelas duas setinhas cor-de-rosa que tem ali na parte de baixo. Elas foram aplicadas ali para simular meio que o peso assim do piloto ali dentro do carro, só que como não tem o chassi inteiro, ali foi o ponto mais próximo assim que foi achado. E o objetivo é ver qual impacto essa carga tem nos elementos de direção. Daí aqui temos a malha que foi gerada. Essa foi a malha mais fina que foi possível ser gerada, devido às limitações de hardware disponível para a realização da simulação. E também teve que se é, excluir alguns elementos da análise, né? Como tirar as rodas, que eram elementos baixados, né? E eles tinham uma complexidade muito grande, o que impossibilitava a resolução de uma malha boa, porque eles consumiam muito, muito hardware. E aqui nós temos o resultado da deformação. Ali como pode ser visto, esse esforço basicamente não causou quase que deformação nenhuma no chassi e não teve impacto nenhum nos elementos de direção. Então, nessa questão, o protótipo está correto e seguro nesse aspecto. A carga não está influenciando ele está suportando bem. Daí foi feita também uma análise de acessamento dos parafusos de forma separada, né? Essa é uma análise de acessamento em um parafuso para representar os parafusos que estão no chassi. Não foi feita diretamente no chassi, o mesmo motivo lá
de ter as rodas, né? Ficava uma análise muito complexa para o hardware disponível e acabava não sendo possível realizar ela. Então foi feita uma simulação de um aceleramento de forma separada no parafuso para simular os parafusos que estão de fato no projeto. Aqui foi a malha gerada, que é a forma mais fina que era disponível para ser realizada. E ali está sendo feita um esforço de 700 newtons para cada lado, em cada uma das chapas que estavam que o parafuso estava. E aqui nós temos as tensões, né, que foram realizadas ali no parafuso. A gente pode observar ali que tem um acúmulozinho de tensão ali, bem próximo ao parafuso. E aqui tem ali, na parte de baixo, tem ali o ponto de maior tensão que foi encontrado ali, que é bem na próxima ao parafuso ali, na chapa de alumínio. Também foi feita uma conta, né, uma análise analítica de processamento no parafuso. E usando a carga de 700 newtons, foi descoberto ali que um parafuso com um diâmetro de 1,58 milímetros seria o suficiente para aguentar essa carga. E como o parafuso que está sendo utilizado na análise é um parafuso do tamanho M6, ele já é mais do que suficiente para suportar a carga. E nenhum parafuso utilizado no protótipo é daquele tamanho ou menor do que o que foi encontrado na conta. Então, todos os parafusos estão validados para o projeto. Em relação aos processos de fabricação, o processo de fabricação dos componentes sugerido pela nossa equipe são usinagem, soldagem, fundição e conformação. E daí para as peças específicas, como o link de direção e a manga de eixo, seriam os processos de usinagem, fundição ou conformação, dependendo da qual modelo seria escolhido para a realização da peça. E para os outros componentes, como a chapa de direção e a barra de direção e a coluna de direção, seriam os processos de fundição mesmo. Em relação à operação e manutenção, as ações recomendadas de operação do sistema de direção que nós achamos adequadas seriam verificar periodicamente o estado dos componentes, não fazer manobras perigosas ou imprudentes com os componentes, respeitar as regras e os sinais da pista durante a competição, não forçar demais os volantes ou as rodas, não fazer movimentos bruscos ou repentinos com o volante ou as rodas. Mesmo tendo um fator de segurança alto no nosso projeto, são ações que achamos recomendadas para a utilização. E, em questão à manutenção, limpar regularmente os terminais e as mangas com produtos específicos para evitar sujeira ou corrosão, lubrificar periodicamente os terminais e as mangas com óleos adequados para evitar o desgaste ou o atrito excessivo, trocar periodicamente os pneus quando estiverem desgastados ou furados, e também verificar se há a presença de trincas ou danos nos componentes do sistema de direção. Em conclusão, esse trabalho acadêmico apresentou um projeto detalhado e completo para a implementação no sistema de direção do veículo de alta eficiência energética da Uteco na competição Shell Eco Marathon. O projeto ele atendeu a todas as especificações necessárias e requeridas, garantindo que o veículo seja não apenas competitivo, mas também seguro e eficiente. Muito obrigado.